Povo querido, mais um encontro. Espero que Deus esteja abençoando, que vocês estejam bem. Aqueles que puderem se vacinar, vacinem-se. Bom, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Nós temos escolhido ler o texto em blocos e sempre tentando compreender o fio condutor do texto bíblico. Como que o Marcos ele vai tentando narrar quem é Jesus, apresentando quem é esse Deus que está no nosso meio, que se fez carne, esse homem que caminha conosco e o que ele quer de nós. E Jesus ele é tão difícil às vezes de ser compreendido, ele é tão fora da curva que nem os discípulos que caminham com ele têm clareza sobre quem ele é. Jesus precisa ter paciência com eles, às vezes de maneira dura, para ensiná-los e para fazer com que eles percebam quem é Jesus e o que é a vida verdadeira que Deus traz. A vida humana estava tão perdida, tão desestruturada, os seres humanos vivendo de uma maneira tão longe do propósito maior da vida e do propósito maior de Deus, que Jesus, quando aparece, ele é a completa novidade. E é isso que vai colidir com a vida dos discípulos também, nesse episódio que a gente vai olhar, aula 37, tá bom? Vamos lá. Nessa aula a gente vai ler 3 trechos que eu vou seguir pelos slides. Marcos 9, 33 a 37, 38 a 41, 42 a 50. 33 a 37, aquela discussão entre os discípulos que Jesus indaga a eles de quem é o primeiro entre eles, quem é o maior entre eles, quem é o maior entre aqueles, quem é o primeiro. No 38 a 41, aquela conversa sobre eles terem proibido uma pessoa que expulsava demônios em nome de Jesus. E depois Jesus traz uma dura repreensão sobre o tropeço, sobre os tropeços, sobre fazer tropeçar um dos pequeninos diante dos discípulos. Vamos tentar entender como é que essas histórias se organizam e por que essas histórias eu pude colocá-las todas num bloco só, todas numa ideia só, por que elas se completam e se complementam aqui nesse sentido. O texto, e aí eu coloquei o título da nossa aula, serviço é o contrário de poder, ou poderia dizer, serviço é o antídoto ao poder. E é isso que está acontecendo aqui nesse momento. Uma briga, uma luta de poderes, um poder que vai nos seduzindo, e os discípulos estão dentro dessa sedução. E Jesus vai dizer para eles que só o serviço abnegado, amoroso, cuidadoso, o oferecimento da própria vida é que pode vencer esse tipo de sedução maligna, sedução do inferno, que é o poder. Marcos 9, 33, 37 diz o seguinte: chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Existe um outro trecho correlato a esse, que é o texto de Mateus. Então, quero ler com você também, para você perceber um pouco da nuance desses 2 textos. É Mateus 18, de 1 a 5. Aqui está Mateus 18, 15. Mas está errado, no slide que eu colocar lá na plataforma, eu conserto. Mateus 18, de 1 a 5. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim
que recebe. Em um texto fala que os discípulos se dirigem a Jesus para perguntar, para trazer essa dúvida. Em outro texto fala que os discípulos vinham pelo caminho com uma discussão, inclusive acalorada. Jesus percebe isso, não os interrompe no caminho, mas quando eles chegam em Cafarnaum, Jesus pergunta a eles sobre o que eles estão discutindo e eles, quase que de maneira infantil, se calam, porque eles, de alguma forma, devem ter intuído que aquela discussão não era uma discussão que agradaria o mestre. E eles vão se calar, e o autor, né, Marcos, vai dizer, eles se calaram porque eles estavam discutindo sobre quem era o maior. Jesus senta, e essa posição, geralmente a posição quando um mestre vai ensinar, então Jesus se assenta, chama uma criança que provavelmente estava ali nos arredores, coloca a criança no meio e torna a criança como padrão. Em Mateus vai dizer, se vocês não se tornarem como essa criança, aqui em Marcos vai dizer, quem não receber essa criança em meu nome, quem não receber essa criança em meu nome, não me receberá, não receberá o Pai. Então Jesus está colocando novos padrões. Há uma inversão da lógica dos discípulos acontecendo de uma maneira poderosa aqui na vida de Jesus. E nesse ensino especificamente, Jesus vai mais uma vez confrontá-los com isso. Há uma nova lógica, e essa nova lógica é a lógica do reino de Deus. O reino de Deus, ele vira a vida humana estabelecida de ponta cabeça, porque o reino de Deus, o governo de Deus, não se assemelha aos outros governos. O governo de Deus, a presença de Deus, Deus não reina como os outros governantes. As figuras de poder, as figuras de força que a gente tem na história da humanidade e que os discípulos tinham expectativa porque eles estavam diante do Messias. Jesus fala da sua morte, mas eles viram a glória dele, eles viram os milagres dele, eles conviveram com o poder, a força, eles conviveram com alguém que dá ordem aos elementos e os elementos da natureza, eles obedecem. O vento cessa, o mar acalma. Ele viu alguém assediado pelas autoridades religiosas, assediado pelo povo. Em um determinado momento, o povo quer fazê-lo rei, inclusive, porque ele multiplica pães. Como conviver com alguém tão poderoso e você não começar a se achar também? Como conviver com tantos milagres? Como conviver com tantas demonstrações de poder? Como não estar presente perto? Porque Jesus, ele atende a multidão, mas os 12 são prioritários, é o grupo dele fechado. Inclusive, dentro desses 12, aí ele chama 3 para subir ao monte com ele, Pedro, Tiago, João. Eles podem presenciar de perto aquilo que qualquer autoridade religiosa de Jerusalém daria a vida para presenciar. Poder ver Moisés, seria a mesma coisa que hoje você falar o seguinte: Jonathan, que presente seria para mim poder ver o próprio Cristo aqui na minha frente, materializado, o próprio Jesus. Então imagina um religioso judaico que pudesse ali ter essa experiência. Quem tem essa experiência? Os discípulos. Eles vivem próximo de Jesus. Como conviver com essa proximidade toda e não se corromper? Jesus não se corrompia porque ele sabia quem era e ele sabia o seu propósito. Mas aqueles que vão conviver, eles vão, às vezes, tendo seduções de poder na vida. Jesus está apresentando para eles uma nova imagem. Uma nova imagem. O reino de Deus é uma nova imagem. A imagem agora não é do poderoso. A imagem não é do forte. A imagem não é daquele que tem força e destrói os seus inimigos. A imagem é da criança. Precisam se fazer como criança. A imagem da humildade, da fraqueza, da pureza.
a imagem daquele que é gratuito. A imagem da criança se contrapõe à mentalidade dos discípulos, dos grandes exércitos, dos grandes generais, dos grandes dominadores. É uma nova imagem. Essa é a lógica do reino. Um novo lugar. Eles querem ser os maiores, eles querem ser os primeiros. Mas quem quer ser o último? Quem quer ser o último? Nem nos nossos concursos, porque se você for o último, você não entra. A gente é treinado para ser o melhor, para ser o maior, para ser o primeiro. Nós preparamos os nossos filhos para isso. Nós pagamos as melhores escolas, nós pagamos os melhores colégios, nós nos esforçamos, nos desdobramos para isso. Tem que ser o melhor, tem que se destacar. Aí Jesus vai e apresenta uma nova lógica, uma nova imagem. Não seja o primeiro. Quem quer ser o primeiro no reino de Deus? Nos outros reinos, não. Nos outros reinos, para ser o primeiro, se mata. Para ser o primeiro, se sabota. Para ser o primeiro, se bajula. Você bajula, você se esforça, você compete com quem está do seu lado. Nos outros reinos, mas no reino de Deus, para ser o primeiro, precisa desejar ser o último. E precisa ser servo de todos. Ser o último aqui não é a percepção, não é o último como se fosse uma corrida e aí vai chegar por último, não. O último aqui é o serviçal. É o serviçal. É a posição mais baixa. É a posição mais humilde no meio do grupo. É aquele que não dá ordens. É aquele que não exige lugar, não tem lugar no assento da mesa. É aquele que não come primeiro. É aquele que está sempre a serviço. E é essa imagem, inclusive, é essa palavra que caracteriza os cristãos do Novo Testamento. Eles são servos, eles são doulos, eles são escravos, eles são diáconos, aqueles que servem, eles são ministros. As palavras todas não são palavras de proeminência, não são palavras de reis, são palavras de escravos, de servos. E esse é o novo lugar, uma nova posição, não na posição de serem servidos, mas na posição de servirem em nome de Cristo. É a maneira como o texto vai organizando a nossa percepção e vai confrontando a percepção dos discípulos. E o que Jesus acaba confrontando? Jesus acaba confrontando a sede de poder deles, que é uma coisa que, de alguma forma, nós crescemos e vamos aprendendo a conviver. Gosto muito de falar e de estudar sobre essa questão do poder e sobre a sedução do poder. Por quê? Porque eu trabalho com igreja e eu trabalho dando aula em seminário. Estive uma vez numa palestra de um pastor muito querido, chamado Eduardo Rosa Pedreira, muito querido, Badu, pastor da comunidade presbiteriana na Barra da Tijuca, uma igreja simpaticíssima e muito acolhedora. Badu, numa palestra no Seminário do Sul, falando a pastores, o auditório lotado, lá da capela do seminário, ele vai falar sobre ética e pregação. E a frase que ele trouxe naquele momento, ela é uma das frases que eu mais repito, porque ela ficou gravada na minha memória, na minha percepção. Ele disse o seguinte: guardadas as devidas proporções, na sociedade civil, o líder religioso, e no nosso caso o pastor, a pastora, são as pessoas que mais detêm poder. Guardadas as devidas proporções, na sociedade civil, o líder religioso, e no nosso caso o pastor e pastora, são as pessoas que mais detêm poder. E por que ele dizia? Porque o poder do presidente da República é garantido pelas armas, pelas instituições. O poder do professor dentro de uma sala de aula é garantido pela instituição, pela estrutura, pela nota que o aluno precisa receber. Agora, o poder de um pastor, de uma pastora, de um líder religioso, ele é garantido pelo quê?
ele é garantido pela maneira voluntária que as pessoas se colocam debaixo da sua orientação. Então, se é voluntário, se não há nenhuma força que a faz estar debaixo daquele poder e se submeter, se ela faz isso voluntariamente, esse líder que consegue fazer isso, ele tem muito poder. E aí ele dizia, se existe poder nas nossas mãos, muito cuidado, alto lá, cuidado com isso, porque o poder corrompe. Então, aprendam de Jesus, aprendam como ser como Jesus, para que possam entender de que maneira vocês vão usar aquilo que vocês receberam de Deus, esse lugar na vida das pessoas, esse lugar na orientação das pessoas. Eu diria o seguinte, não somente os pastores na sociedade civil, a igreja. A igreja. Jesus está dando para os discípulos uma nova lógica. É muito interessante que, falando de poder, eu lembro de um filme, e aí eu vou colocar até a imagem aqui, a imagem do anel. Esse daqui é o anel de um filme chamado Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis é um filme que fala, é um filme de C.S. Lewis, desculpa, C.S. Lewis não, desculpa, é do Tolkien, que eu era um amigo de C.S. Lewis, desculpa. Tem que falar desculpa antes, senão eu vou ter que editar o vídeo todo. É do Tolkien, J.R. Tolkien. E ele, no filme, fala sobre esperança, fala sobre nunca perder a esperança. Mas no filme tem um anel que precisa ser destruído. Esse anel, ele é sedutor. Quem possui esse anel, por mais puro que seja, por mais sério que seja, por mais serviçal que seja, quando ele está na posse do anel, o anel começa de alguma forma, a seduzi-lo e, como se fosse um entorpecente, começa a tomar os seus sentidos, entorpecê-lo, e daqui a pouco ele já começa a querer estar com o anel, e tudo aquilo que representa o anel e o poder do anel começa a tomar conta dele. E aí ele começa a ficar descaracterizado. Ele começa a perder as suas características, inclusive de corpo, de vida, de vício, e começa a ficar feio, embrutecido, mesquinho. O anel fala de poder e dessa sede do poder. Eu diria para você o seguinte, o poder, ele tem muitos filhos, e é isso que a gente está vendo nesse texto. O poder e os seus filhos, o poder e como o poder vai nos corrompendo, como ele vai nos tocando. Isso, na vida dos discípulos, eles não estão isentos disso. Apesar de andarem com Jesus, de verem os milagres, de presenciarem a ação e o poder de Deus, talvez, sobretudo, por causa disso, é que eles precisam cuidar do seu coração, porque estavam sendo seduzidos. E é isso que o texto está dizendo. Por exemplo, no segundo bloco do texto que a gente está lendo agora, Marcos 38 a 41, Jesus dá essa reprimenda aos discípulos, coloca a criança no meio, fala que eles têm que se tornar como uma criança, fala que eles precisam receber a criança, fala que aquele que quiser ser o primeiro ou ser o maior, que seja o último e servo de todos. E aí João interrompe Jesus, talvez meio sem graça, querendo mudar o foco, e conta uma história. Aí ele fala, mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Aí ele botou a bola na marca do pênalti para Jesus só bater para o gol. Jesus vai e chama a atenção deles mais uma vez. Jesus vai dizer, Jesus respondeu, não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo d'água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. O que estava acontecendo com os discípulos? Porque eles já estavam discutindo sim, quem era o maior, quem era o melhor.
e vendo um monte de gente se achegar a Jesus, eles veem alguém que faz o milagre, que fala em nome de Jesus, em nome de Cristo, provavelmente alguém que creu em Jesus numa daquelas passadas, numa daqueles movimentos, que viveu o drama de ter uma pessoa ali endemoniada e que viu aquilo que os discípulos fizeram também em nome de Jesus, e ele vai usar aquilo que ele percebeu, pela fé que ele recebeu de Deus. Aí os discípulos olham e falam o seguinte: ué, mas você não está andando com a gente. Você não está no nosso grupo, você não faz parte aqui do nosso colegiado, da nossa... Não pode. Não pode. Não pode expulsar em nome de Jesus. Não pode fazer isso, porque quem determina, quem diz, somos nós. Somos nós. Eles estão, assim, contaminados pela sedução do poder, e o poder vai gerando seus filhos nas nossas vidas. No caso dos discípulos, muitos filhos foram sendo gerados. Alguns deles, alguns filhos. Primeiro, o orgulho, a altivez, as disputas, a diminuição do outro, que é aquilo que estava acontecendo no primeiro bloco de versículos que nós lemos. Eles estavam disputando entre quem seria o maior. Mas qual era o contexto dessa disputa? O contexto dessa disputa era Jesus descendo do monte, ok? Jesus falando sobre a incredulidade deles de não ter tirado não ter expulso o demônio, e Jesus falando sobre a morte dele. Jesus falou sobre a morte dele. Esse é o contexto. Enquanto Jesus estava falando de morrer, de dar a vida por eles e de chamar eles. Lembra quando a gente começou a conversar e Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Esse é o contexto da conversa. Mas qual é a discussão entre eles? Quem é o maior entre nós? E lá em Mateus, qual é a discussão, qual é a preocupação? Quem é o maior no reino dos céus? Como se fosse um lugar de hierarquias. Como se a gente estivesse disputando assentos perto ou longe de Deus, privilégios. Então, o poder que está ali corroendo e seduzindo eles vai gerando seus frutos. O orgulho, a altivez, que vai gerar por si, então, as disputas, porque se nem todo mundo pode ocupar o primeiro lugar, então o primeiro lugar é meu. E aí, se eu quero estar no primeiro, você então está no segundo, eu preciso te diminuir. Então, são filhos do poder. Uma outra coisa que acontece com eles, nesse bloco agora de versículos que nós lemos, o controle, a sede de controlar o outro. Nós o proibimos de fazer isso porque ele não nos seguia. Nós o proibimos de fazer isso porque ele não era dos nossos. Nós o proibimos de fazer isso porque ele não estava aqui diante dos nossos olhos, e nós estávamos dizendo o que pode e o que não pode. Controle. A questão do poder, de você querer controlar. Se você tem poder, nada pode fugir das suas mãos. Por isso, a gente vai vendo determinados reinos, determinados feudos, dentro do cenário evangélico, inclusive, gente que começou a história bem, a vida bem, como serviçais do Senhor, mas começam a receber poder, começam a receber aplauso, começam a receber a estima das pessoas, e daqui a pouco é dono. Controle. Um outro filho do poder, domínio, dominar os outros. São os que dizem e selecionam quem pode entrar e quem não pode. Quem pode fazer e quem não pode. Quem é crente e quem não pode. Quem vai para o céu e quem não vai. São esses que dizem, são donos. Eles se assenhoreiam dos outros. São donos dos outros. Cristo está dizendo para eles: abandonem a sede de controle, abandonem a sede de comando, abandonem a sede de domínio sobre os outros, mas eles insistem em ficar nesse lugar. É a palavra de Jesus contra os religiosos da sua época. Porque eles diziam quem podia e quem não podia entrar. Prostituta não podia entrar. Publicano não podia entrar. Samaritano não podia entrar. Gentio não podia entrar. Os pecadores
que era o termo genérico que eles usavam, estavam longe, não podiam entrar, e Jesus vai dizer: antes de vocês eles entrarão, antes de vocês eles estarão lá. Porque eles se quebrantavam diante de Jesus, eles reconheciam que não tinham força. Eram os discípulos agora, dentro desse contexto, discutindo quem tinha poder para expulsar o demônio e por que eles não puderam expulsar. Agora você entende aquele texto. Por que eles não puderam expulsar? Olha o orgulho, olha a altivez. Quem tem poder para expulsar esse demônio? E aí Jesus vai olhar para eles, vai chamar de incrédulos. Aquele pai vai dizer que ele crê em Jesus, mas ele é fraco na fé. Para Jesus ajudá-lo na falta de fé, Jesus vai agir. Jesus está dizendo para eles: a motivação de vocês não é o serviço, não é o amor, não é a misericórdia, é o domínio, é o poder, é a vitrine, é o show. Cuidado com isso, porque o poder tem seus filhos. E esses filhos são bastante presentes na nossa caminhada, na nossa vida. Quer ver um outro filho do poder? Ciúme. Ciúme. Números 11, 26 a 29. Vou ler esse texto aqui. Eldade e Medade. Números 11, 26. Porém, 2 homens ficaram no arraial, um se achava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda. Profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés. Viu lá eles profetizando e aí saiu correndo para fofocar para Moisés. Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Ordenem que parem com isso. Não são dos nossos. Queridos, se nós tivéssemos poder para determinar quem pode entrar e quem não pode entrar, a gente ia fazer um estrago nesse mundo. Por isso que o evangelho é gratuito e por isso que a gente vai levar muito susto com quem e por quem Jesus morreu e as pessoas que ele vai alcançando. A igreja, ela não é o lugar que determina quem vai entrar e quem não vai entrar. E nem todos aqueles que vão entrar, e nem a todos aqueles que o Espírito de Deus está atuando hoje na face da terra, está dentro das igrejas, está dentro dos nossos, da nossa instituição, das nossas paredes. Tem muita obra de Deus acontecendo no mundo. E tem muita gente sendo alcançada por Deus, mas não são dos nossos. E a gente quer dizer: para! Filhos do poder, orgulho, altivez, controle, domínio, ciúme. Se a gente for olhar até para as nossas vidas particulares, os casamentos, as nossas relações com filhos, existe um ciúme que a gente diz que é um ciúme bom, né? Um ciúme de cuidado. Não sei se existe isso, mas as pessoas dizem. Mas quase sempre o ciúme vai se tornando uma espécie de doença que produz filhos muito feios, produz coisas muito difíceis, produz violência, produz uma pessoa se assenhorar da outra, achar que é dona da outra. Ok, tudo bem, aquele tipo de zelo e de cuidado que você acaba tendo com o outro, de cuidar dele, ok, tudo bem. Mas uma outra coisa é essa profunda insegurança que vai batendo na vida de alguns e eles vão se tornando ou vão se achando donos uns dos outros. Moisés deu uma resposta contundente para Josué. E quem era Josué? Estava ali do lado de Moisés. Ordena que ele não faça isso.
Quem disse que Deus pode ir lá abençoar ele, sem passar pela gente? Quem disse que o Espírito de Deus possa se derramar na vida dele sem estar aqui dentro do nosso esquema aqui? E aí ele fala, tem ciúmes de mim? Filhos do poder. Os filhos do poder, nesse texto aqui, a intolerância e o exclusivismo estreito. Esse foi o pecado do povo de Israel, no Novo Testamento. O povo de Israel, a menina dos olhos, o povo escolhido, foi um povo que pecou contra o Senhor porque se achou, porque foi o povo escolhido, o único, o primeiro, o principal, o que deve ser servido, o que deve estar à frente, o que deve receber tudo, o que deve dominar sobre tudo. Foi rejeitado e o pecado dele foi exatamente isso. E é isso que Jesus está criticando na religiosidade de Israel, na religiosidade dos judeus. Porque esse chamado de Deus como povo escolhido era para que eles se oferecessem como sacrifício, se oferecessem como serviçais, como diáconos, como serviço, como escravos de todos os outros, que eles fossem a flecha, que eles fossem o muro, que eles fossem a ponte, que eles fossem a possibilidade do outro se achegar a Deus. E eles se transformaram ao contrário, se transformaram no muro. No muro. As pessoas não podem passar se não passar por nós. Elas não terão acesso se não tiverem acesso por nós. Nós somos os que detemos todo o controle e dizemos quem pode entrar e quem não pode entrar. E não somente o povo de Israel, a igreja e a história da igreja cristã também é marcada por essa intolerância e esse exclusivismo estreito. A igreja que foi perseguida nos primeiros séculos, primeiro, segundo, terceiro século, que foi perseguida, depois, quarto século, ela vai se tornar agora a igreja do império. E todo o império romano, que antes era perseguidor dessa igreja, se torna, pela história agora, cristão. Então, quando o império se torna cristão, a igreja que antes era perseguida, ela se torna proeminente, ela se torna poderosa, porque agora ela alia a fé cristã com o poder, com o braço do império, com a força do império. E o que começa a acontecer? A igreja passa de perseguida a perseguidora. Agora, ninguém mais no império não pode ser cristão, porque se não for cristão, será morto. Se não for cristão, será perseguido. E determinadas posturas que marcaram a história, tem muita coisa bonita na igreja, tem muita coisa bonita na caminhada cristã, no mundo, tem muita coisa positiva, mas tem muita coisa que nós deveríamos nos arrepender. Uma certa intolerância e um certo exclusivismo que provocou perseguições, que provocou mortes e que até hoje provoca. Uma igreja intolerante, uma igreja exclusivista, uma igreja que acha que pode deter Deus nas suas mãos, é uma igreja que não entendeu Jesus. Aí você vai falar, Jonathan, então a igreja tem que ser o quê? Ela tem que abrir e todo mundo entrar de qualquer maneira? A igreja tem que ser servidora. Ela precisa compreender quem é Jesus. E ela precisa oferecer Jesus a todo mundo. Quem vai entrar ou quem vai deixar de entrar é problema de Deus. Porque nós não somos os senhores. Nós não somos aqueles que podem dizer, esse pode e esse não pode. Nós somos quem? Nós somos os servos, os escravos, aqueles da posição mais baixa, que oferece o evangelho de graça como nos foi dado. São as pessoas que vão dizer, eu aceito o evangelho ou eu não aceito o evangelho. Não somos nós que diremos antes, você só pode fazer dessa ou dessa maneira. Foi esse o problema que aconteceu entre a igreja de Jerusalém e a igreja gentílica
e a briga de Paulo com os judeus cristãos, ali configurado no livro de Atos e no livro de Gálatas, em que os judeus queriam que aqueles que estivessem entrando para a fé cristã observassem todos os ritos judaicos, e muitos diziam que inclusive nem podiam entrar. E Paulo vai levando o evangelho da graça de Deus em todos os lugares e para todas as pessoas, sem fazer distinção a quem. Sem fazer distinção a quem. O poder tem seus filhos. E existem muitos filhos do poder que estão aí no nosso meio, no nosso enlace. Jesus, ele vai com um coração grande e caloroso, em clara oposição ao espírito de exclusivismo mesquinho deles. Enquanto o mestre estava dizendo que eles deveriam dar a própria vida por outros, eles estavam pensando em posição, ambição, hierarquia. Jesus vai dizer: se alguém quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Por isso a repreensão dura. Marcos 9, 42 a 50. Por isso Jesus vai dizer: e se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E o seu pé leva você a tropeçar, corte, porque é melhor entrar na vida aleijado do que com os dois pés ser lançado no inferno. E se um dos seus olhos leva a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. O que Jesus estava falando para eles? A gente lê esses versos aqui muito separados, né? Se a gente lê fora do contexto, a gente vai ter outros entendimentos. E dentro desse contexto, o que ele está dizendo? O que Jesus está repreendendo os discípulos? Jesus está dando uma dura repreensão. Jesus está dizendo para eles: não sejam pedras de tropeço, não sejam tropeço para ninguém, impedindo estes de alcançar o Evangelho, afastando-os do Senhor Jesus Cristo e de Deus. Não sejam pedras de tropeço, afastando os outros de Deus. Essa é a acusação que pesa contra os religiosos judeus. Mateus 23, e você depois pode ler, eu não vou ler agora, ele vai falar que os religiosos, eles nem entram e nem deixam entrar. Eles vão até o final do mundo para fazer um convertido, para fazer um prosélito. Mas eles nem entram, nem deixam entrar. Eles são as portas do reino, mas eles são portas fechadas. Nem eles entram e fazem tropeçar aqueles que tentam entrar. Quando Jesus vai dizer para Pedro, em Mateus 18, quando Pedro confessa: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus diz para ele que não foi carne nem sangue quem revelou, mas o Pai que estás no céu. Ele diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e ele vai dizer: te dar-te as chaves do reino. As chaves do reino. Se você abrir, a quem você abrir será aberto, e a quem fechar será fechado. A gente olha esse negócio e pensa em quê? Poder. Poder. Tenho as chaves do reino. Pedro tem as chaves do reino, a igreja tem as chaves do reino. Somos nós que decidimos quem entra e quem sai, ou quem não entra. Esse texto significa responsabilidade. Esse texto não está falando de poder, está falando de responsabilidade. Esse texto está falando que nós somos os pés, as mãos de Jesus. Que as pessoas enxergam a vida a partir daquilo que eles veem em nós. E se nós somos pedras de tropeço, nós nem entramos e nós jogamos fora aqueles que gostariam, aqueles que poderiam entrar. Então, de uma maneira mais simples, o que Jesus está dizendo para eles é muito duro. Jesus está dizendo mais ou menos isso.
Vocês estão discutindo entre vocês quem é o maior no reino de Deus? Se não fizerem como esta criança, se por causa da prepotência, da ganância, do orgulho, da arrogância, desse controle, desse desejo de controle, desse exclusivismo de vocês, de acharem que são os donos, se vocês fizerem tropeçar um destes pequeninos, vocês nem no reino de Deus estarão. O lugar de vocês será o inferno. Vocês estão discutindo quem é o maior no reino de Deus. E eu posso dizer que nem no reino vocês estarão. Nem no último assento do reino vocês estarão. Nem no último lugar do reino vocês estarão. O lugar de vocês será o inferno. Que difícil. Alguém já disse que o antídoto do poder é o serviço. Tem umas frases bem interessantes. Frase desse John Emmerich: o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Tem que ter muito cuidado. O poder é inebriante. O caminho contra o poder é o quebrantamento. Por isso, tantos líderes de Deus quebrantados. Por isso, tantos líderes que foram... E por isso, os exemplos de Deus, o ensino de Jesus é um ensino através do serviço. Por isso, às vésperas da sua morte, o que Jesus deixa de ensinamento para os discípulos é a toalha, é a bacia, é lavar os pés. Esse é o ensino de Jesus. É ali que está contido a verdade de como Ele nos chama e como Ele quer que nós vivamos. Porque o antídoto dessa sede de poder que vai tomando conta das nossas vidas e vai tocando as nossas relações e a nossa maneira de ser igreja na sociedade. Porque não somente como ser igreja, você nas tuas relações, você na tua maneira de ser, você pode estar sendo inebriado pelo poder, seja pelo poder do dinheiro, que te dá uma certa compreensão de domínio sobre os outros, por isso você precisa tanto e a gente quer tanto dinheiro, uma sociedade que vive desde o primeiro dia, que respira atrás de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro e de mais dinheiro, porque às vezes é poder sobre o outro, para fascinar o outro, para segurar, para dizer o que você quer, para fazer com que os outros sejam serviçais teus. Dinheiro que te aprisiona. O dinheiro não é seu no sentido de ser alguma coisa que você usa. Ele usa você. O teu coração vive preso a ele e há um poder inebriante que vai vindo dessa questão. Cuidado com isso, cuidado com isso. Como Jesus disse, e é um tema que eu gosto muito de visitar, o dinheiro é um Deus. O dinheiro, a nossa maneira de se relacionar com o dinheiro é uma maneira quase que de divinização. Cuidado com isso. Jesus, ele vai discernir muito bem isso no coração de seus discípulos e vai confrontar. Por isso, lavar os pés. Por isso, serviço. Por isso, a oferta. Por isso, o oferecimento. Por isso, o desprendimento. Porque é só assim que você pode se livrar de uma vida mesquinha, agarrada a esses símbolos e esses lugares de poder. Poder sobre o outro. Por isso que toda relação de amor precisa ser uma relação de entrega. Precisa ser uma relação de gratuidade. O amor, ele não tem posse das coisas. O amor, ele não controla as coisas como se fossem tuas. O amor se doa. O amor, ele se auto-sacrifica e não o sacrifício do outro. O amor é a dádiva, é o oferecimento e não a busca, a barganha, o controle, a manipulação. É um outro jeito de viver, é um outro jeito de construir a vida, é um outro jeito de estar com as pessoas, é outro jeito de fazer amizade, é um outro jeito de estar diante da igreja, dos líderes, é um outro jeito de ser igreja, é outro jeito de ser líder da igreja, é outro jeito de estar nos ministérios da igreja, é um outro jeito.
O caminho contra o poder é o quebrantamento, porque só a partir dessa compreensão de que você não tem poder de fato, de que você não controla de fato, de que você não tem força de fato, é que você pode se deixar alcançar pela graça de Deus na sua vida, e é que você pode se deixar usar como lugar também de bênção para a vida dos outros. Quem falou isso, inclusive, foi Young. Ele vai dizer: onde reina o amor, não há vontade de poder, e onde domina o poder, falta o amor. Um é sombra do outro. Um é sombra do outro. Jesus vai resumir isso na declaração que faz no capítulo 10, que nós ainda vamos estudar, que nós ainda vamos ver. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Os comentaristas dizem que o verso principal do livro de Marcos, central, que resume a mensagem do Cristo no livro de Marcos, é Marcos 10:45, que diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Nos ensina, Pai, a confrontar toda a nossa prepotência e arrogância, toda a nossa sensação de que porque nós fomos alcançados pelo Senhor, o Senhor é só nosso. E que nós estamos aqui para nos dar bem, para ter as nossas portas abertas, as nossas casas cheias, prósperas, os nossos filhos nos primeiros lugares, como se a dor do mundo, como se a dor dos outros, como se a tristeza, como se a morte que existe ao nosso redor não fosse também preocupação sua e não fosse também agenda nossa como igreja que somos do Senhor. Nos ensina a viver uma vida centrada não no poder, mas no serviço amoroso, sacrificial, nas nossas relações dentro das nossas casas, na nossa relação com os empregados que passam pela nossa vida, com o porteiro do prédio, com a empregada doméstica que está ali dentro de casa, dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas, e que essa igreja seja servidora de todos os outros. Aquelas pessoas que estão aí no mundo que eu odeio, eu sou servo delas. Me ensina a entender e a enxergar isso. Me ensina a caminhar segundo aquilo que Deus quer que eu caminhe e que Cristo foi. Dar a sua vida em resgate de muitos. Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.